Capítulo 1, a luta de Satanás contra Jesus Cristo. Quando Satanás ouve a sentença divina de que ele teria sua cabeça esmagada pela semente da serpente, como está em Gênesis 3,15, né? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás iniciou uma perseguição a todos os homens que demonstravam temor a Deus, para tentar impedir o plano de Deus, impedir que o seu filho viesse ao mundo. Então, algumas pessoas perguntam assim, será que Satanás ele acredita que ele pode impedir o plano de Deus? Né? Porque a gente, olhando pelo lado da fé, pela descrição bíblica, a gente fala, isso é impossível, né? Tá bom? Não tem como a criatura impedir o plano de Deus. Mas o que parece é que ele acredita, irmãos. Tá bom? Não, apesar da Bíblia dizer que ele era mais sábio do que Daniel, nós vamos considerar que o profeta Isaías já descreveu que ele acreditou em qual absurdo? No absurdo de que ele tinha como subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Se você perguntar isso para qualquer membro de qualquer igreja, ele fala assim, tem como a criatura ser semelhante ao Criador? Tem como mesmo o querubim ungido antes de pecar, ele poderia ser semelhante ao Altíssimo? Não tem como, todos vão responder não, mas ele acreditou nisso. Por que um ser sábio acredita em algo absurdo? Então nós dizemos, olha, o pecado faz o homem acreditar no inacreditável. Satanás queria ser igual a Deus. Sim, Isaías diz que ele dizia no seu coração, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante, ou seja, igual ao Altíssimo. A questão era se o termo semelhante é equivalente a igual. Isso, sim, aqui em si, é igual. Né? Sim. Bom, então a primeira ação dele foi matar um justo, tá bom? Gênesis capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Satanás estava presente na serpente quando Deus anunciou que da mulher nasceria aquele que pisaria sua cabeça. Satanás viu que Abel era justo e logo procurou matá-lo, porque pensou que através deste viria aquele que lhe pisaria a cabeça. Porém Deus deu outro filho em lugar de Abel e os homens começaram a invocar a Deus. Então, entre Abel e Caim, claro que Satanás percebeu que Abel era um homem correto. Tá bom? E vocês vejam que a Bíblia diz, né, João vai dizer no Novo Testamento, que Caim era do maligno. Por quê? Porque no momento do diálogo, ainda lá no Jardim do Éden, o que Satanás, a serpente, falou para Eva, tá bom? Quando Eva disse, né, para não comer da árvore, na resposta de Eva que estava no meio do jardim, já foi uma resposta errada, porque Deus havia dito que não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ela disse que não podia comer da árvore que estava no meio do jardim, mas a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, tá bom? Aí, para completar, Eva disse que não podia nem tocar no fruto, que Deus não havia dito isso, mas ela disse, né, que certamente morreria. E qual foi a palavra da serpente? Certamente não morrereis, né? Como ela diz, Deus está enganando vocês. Na verdade, quando vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Tá bom? Quando Deus chega aqui para Caim e oferece, olha, se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti? Agora, se não, o pecado jaz à porta. Então, o que nós podemos concluir do que passou na cabeça de Caim? A Bíblia não fala, tá bom? Mas para ele escolher o caminho do pecado, certamente Caim ouviu de Eva e de Adão, tá bom? O que a serpente falou para Eva. E Caim deve ter acreditado. Pela sua decisão ele acreditou, porque ele preferiu sair da presença do Senhor. Então ele deve ter dito, olha, deve ter uma maneira de não morrer. Porque Deus diz que se comer do fruto vai morrer, mas a serpente disse que não vai morrer. Então, simbolicamente, todos os homens hoje, quando escolhem o caminho errado, eles estão escolhendo sempre uma proposta da serpente que é contrária à proposta de Deus. Então, se Deus determina alguma coisa,
Você, como uma pessoa que estuda a Bíblia e teme a Deus e acredita na Bíblia, você diz o seguinte: olha, se Deus falou, vai se cumprir, não tem como nenhuma força, nem juntar Satanás e todos os demônios, não tem como impedir. Tanto que o ungido de Satanás, que é o anticristo, o que o apóstolo Paulo diz? Como ele será vencido? Diz que ele será vencido pelo sopro da boca de Jesus Cristo, ou seja, para descrever que é uma vitória fácil. Daniel diz que ele sem mão será quebrado, tá bom? Ou seja, não tem como, mas parece que Satanás acredita. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu comentei com vocês que, claro, eu gosto de estudar escatologia e eu acredito que a manifestação do anticristo está muito próxima nos nossos dias. Não sei se eu comentei isso com vocês. Então, por exemplo, eu acompanho muito a vida desse homem chamado Donald Trump, porque eu acho esse homem ele é muito estranho. Esse homem, apesar de ter na internet dizendo que ele orou a Deus pelo presidente Jair Bolsonaro, mas não é ele que está orando, tem um pastor lá que está orando. Esse homem ele se recusou até a pronunciar aquela frase: Deus salve a América, que todo presidente dos Estados Unidos normalmente pronuncia. Se esse homem realmente teme a Deus, por que não pronunciou essa frase? E não sei se vocês acompanharam, como eu disse, está lá naquele canal History, estava passando a vida dele, né? O 3º capítulo falou uma coisa interessante, irmãos. Um amigo dele, já de muito tempo, disse que muitas vezes ia na casa dele e o Donald Trump estava assistindo um filme. Olha só que interessante, olha o filme que ele vai assistir, e ele disse o seguinte, que o Donald Trump sempre via o filme até uma determinada parte. Quando ele chegava naquela parte, ele falava o seguinte: essa é a melhor fala que existe. Alguém chegou a ver o capítulo 3 da vida do Donald Trump? Não chegaram a ver, não? Se vocês puderem, daqui a pouco deve estar no YouTube, né? Procurem. Então, um amigo conta que ele vê um filme. Olha só, eu vou, antes de contar a história do filme, eu vou descrever, né, repetir a fala do filme para vocês, tá bom? A história, então a fala é uma estrela que caiu, que foi expulsa de um determinado lugar, e aí, quer dizer, ela fala desafiando: vocês que me expulsaram, que me tiraram desse lugar, vocês não veem, vocês não entendem nada, eu voltarei para esse lugar, eu vou retomar o meu lugar. A fala é exatamente essa, sendo que a história do filme é uma estrela do cinema, que ela, Hollywood tipo expulsou ela, não queria mais ela, e ela, quer dizer, aquela estrela desafiando, dizendo que vai retomar o lugar. E o amigo dele, isso passou na história da vida dele, o amigo dele disse que ele vê esse filme repetidamente, e quando chega naquela fala que a estrela diz: eu vou retomar o meu lugar, diz que ele se levanta. Essa é a melhor fala que existe. Eita. É uma coisa estranha. Então, quer dizer, parece que Satanás realmente acredita, tá bom? Que ele pode ou impedir o plano de Deus, tá certo? Ou até retomar aquele lugar, né, que ele tinha antes, que era um lugar de honra, de ser o querubim ungido, a criatura mais importante, né, já que o querubim é a classe mais alta de anjo, e dentre os querubins ele era o ungido, tá bom?